Olá, hoje estou trazendo aí o resumo do primeiro encontro do Grupo Episteme, grupo que está associado aí ao projeto do Morada Acadêmica, como vocês já sabem, né? Localizado no site moradapsi.com.br. Estou reformulando, inclusive adicionando mais coisas. Vocês vão poder encontrar aqui esse novo item, Psi Acadêmica, que vai ter, já estou colocando alguns artigos que saíram em algumas revistas acadêmicas, da minha autoria, e textos afins. Tá? Também o blog do próprio grupo Ipsteme, onde nós vamos estar atualizando justamente, né, com as nossas contribuições. Tá? Bom, o primeiro encontro do grupo Episteme se destinou a estar discutindo, na verdade, as bases aí do pensamento filosófico de duas grandes teorias e filosofias que acredito sejam bastante importantes para a contemporaneidade, por anunciar uma quebra paradigmática e anunciar talvez aí uma possibilidade nova de se repensar a vida, né? Inclusive em relação com a ciência e com a técnica. Estou falando aí do projeto, né, da filosofia de Nietzsche. E estou falando também da fenomenologia existencial do Heidegger. Para começar, então, justamente essa discussão, foi escolhido aí como um dos primeiros textos para leitura o capítulo 9 do livro do Luiz Cláudio Figueiredo, Matrizes do Pensamento Psicológico. No capítulo 9, então, a gente está localizando aí as matrizes compreensivas, né? Justamente para tentar localizar, então, as bases epistêmicas originárias aí dessas duas grandes visões de homem e de mundo. Dentro das matrizes compreensivas, nós também vamos falar das matrizes românticas, né, que são também bastante importantes para entender esses dois projetos. Então, nós temos as matrizes compreensivas, com o historicismo ideográfico e seus impasses. Começamos falando justamente desse historicismo ideográfico, que seria aí uma visão que busca, né, captar a experiência tal como ela se constitui na vivência imediata do sujeito. E a partir disso, então, a gente começa a trabalhar as grandes marcas dessas matrizes chamadas compreensivas. Uma das primeiras grandes marcas é justamente, né, o viés crítico frente à chamada matriz cientificista, que tem como paradigma aí bastante reconhecido, né, o positivismo, o próprio empirismo, algumas correntes funcionalistas, que trabalham com a ideia de uma soberania da razão e de uma soberania do método, geralmente das ciências naturais e exatas, onde o sujeito que quer conhecer, o sujeito epistêmico e o objeto ao qual se conhece estão separados por uma relação empírica onde se garanta a neutralidade. As matrizes compreensivas e românticas vão ser claramente críticas a essa postura que proveio aí do viés cientificista e iluminista, né? Então, a gente tem uma nova postura nessas matrizes, na matriz compreensiva, né? Onde, então, a gente começa a valorizar justamente, né, uma integração entre sujeito e objeto através do viés de uma relação intuitiva, intencional, né, e dialógica. Então, é uma outra forma de considerar a experiência humana, né? E está na base de muitas dessas visões filosóficas do século XX, do finalzinho do século XIX. Tá? O romantismo, como eu disse, que é outro, vamos dizer, um subeixo dentro dessa matriz compreensiva, né, que é um fenômeno que se dá no século XVIII, século XIX, a partir, inclusive, de um aporte literário, né, ele vem trazendo também essa crítica, tem como expoente aí a obra da filosofia do Schelling, as poesias de Goethe, né, e tem aí várias ramificações aí que alcançam, então, tanto Nietzsche como Schopenhauer, a fenomenologia heideggeriana, né? Então, é bastante importante entendermos essa matriz romântica. Aliás, tem um vídeo sobre ela aí no próprio Morada, lá no YouTube.
Então, nessa matriz romântica, a gente tem aí, então, uma valorização de aspectos passionais, irracionais, a ideia de profundidade humana, experiencial, a ideia de um homem, de um sujeito, de um homem humano integrado à natureza, não a parte dela, né? Essa é uma das outras grandes características. Um foco nas formas vivas. Nietzsche, por exemplo, vai falar que os animais têm um tipo, né, uma consciência, né? Isso seria impensável se a gente pensasse nos paradigmas positivistas do iluminismo, lá, dos pensadores. A outra característica é uma ênfase na vida concreta e cotidiana dos sujeitos, né? Então, muitas vezes nós vemos aí as pessoas falando de vivências bastante comuns, né? A valorização dos sentidos humanos, ao invés de apenas valorizar as experiências inteligíveis, né? Então, há uma série de características, né, que estariam aí na base desse pensamento. É um capítulo muito bem escrito, bastante detalhado, com vários exemplos, né? Acho que vale a pena realmente passar os olhos e realizar uma leitura aí atenta, né? Ele vai falar no final do capítulo sobre a obra do Bergson também, com relação à intuição como essa via de comunhão com a natureza, né? Como uma forma de comunicação entre as formas naturais e culturais. E então caracterizando o romantismo como uma filosofia da expressão, de uma representação simbólica, né? Essa ênfase na intuição, e usando inclusive a própria obra do Bergson aí como um exemplo, né, que trabalha com a ideia da intuição como algo que une o sujeito a essa vida pré-simbólica, né, que dissolve o sujeito nesse elan vital, nessa força vital, né, e aí essa valorização desse aspecto da intuição romântica. Aí, tá? Então é um capítulo que versa sobre essas características, né, falando inclusive depois das ciências históricas, onde vai se então trabalhar com métodos comparativos, com destaque para comunicação e interpretação, né, e passa-se então a falar de paradigma de uma ciência mais compreensiva, que apreende o sentido ao invés de explicar a relação causal de causa e efeito, como as ciências empíricas positivistas focavam até então. Né. Vou ler um trecho que eu gosto muito da página 145, que diz assim: compreender, estou pensando em compreender justamente dentro dessa matriz romântica no viés compreensivo, é de alguma forma elucidar a experiência vivida que se manifesta pelos e nos atos comunicativos. Ora, os atos comunicativos são sempre atos de um indivíduo historicamente e culturalmente dotados, articulados ao conjunto estruturado da biografia individual, que, por sua vez, também se integra ao sistema total das formas culturais. É só nesta articulação com o conjunto da vida do indivíduo e da sociedade que o ato adquire um sentido. O sentido será, então, compreendido como um momento e expressão de uma totalidade histórico-biográfica. Os fatos da história, seja de um homem ou de uma coletividade, tornam-se atos, então, dotados de significado e, portanto, objetos de uma ciência compreensiva, quando são apreendidos como produtores de mensagens, quando se lhe reconhece uma intencionalidade que estabelece no encadeamento histórico um princípio distinto da causalidade física. Concluindo, nas ciências do espírito, os objetos são os sentidos que os sujeitos atribuem ao mundo, as vivências que fazem do mundo e que se expressam em seus atos de comunicação. Nos produtos formais ou informais desses atos, deve-se procurar o sistema de valores e significados que estruturam a experiência de um sujeito. Então, valorizando justamente essa questão, né, da metodologia interpretativa, que capta o sentido construído nessa intersecção entre o sujeito e a coletividade. Então é isso, vou deixar essa breve introdução sobre esse capítulo do Luiz Cláudio, para que possamos então começar a pensar, né, a obra do Nietzsche, que é o primeiro nosso grande objetivo, é estar desvendando algumas coisas da obra do Nietzsche, para então passarmos a leitura aí do primeiro
tópico que vamos trabalhar, que é falar do livro Aurora, né? Falar e localizar a obra do Nietzsche neste momento, quando ele escreve essa obra, que está localizada entre as primeiras grandes obras do Nietzsche, tá bom? Espero que vocês possam, então, a partir dessa rápida explanação, realizar essa leitura desse capítulo, para que a gente possa, então, partir em direção ao Heidegger. Um abraço e até mais.